Olá, bem-vindos ao canal da Hidrologia. Vamos a mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar um pouco sobre regionalização de vazões. Vamos falar um pouco sobre o que é a regionalização, onde ela se aplica e alguns exemplos de regionalização de vazões. Bem, qual a motivação para o uso da regionalização de vazões? A regionalização de vazões tem uma aplicação muito forte dentro da área de gestão de recursos hídricos. No Brasil, os grandes usuários da regionalização de vazões são os órgãos gestores de recursos hídricos. A regionalização de vazões é fundamental para que se faça a operacionalização da gestão dos recursos hídricos, no dia a dia da gestão dos recursos hídricos, no planejamento da gestão dos recursos hídricos. É necessário você estimar vazões de forma rápida, de forma confiável. Então, a regionalização de vazões encontra aí uma grande aplicação. Bem, por que fazer regionalização de vazões? Medir vazão é caro, você precisa manter uma rede extensa de postos de medição. Isso custa caro, não dá para você fazer isso em todos os rios e em todos os trechos de rio. Então você tem poucos postos fluviométricos. A gente tem uma rede extensa de postos de medição de vazão dentro das bacias brasileiras, mas mesmo assim, quando se trata da gestão dos recursos hídricos, de você olhar os usuários de recursos hídricos localmente, essa rede ainda é insuficiente. No local em que você vai fazer uso dos recursos hídricos, fazer uma captação, construir um barramento, normalmente não existem dados de vazão nesse local, então é preciso você fazer uma estimativa de vazão para esse local. Então, você tem que fazer estimativas a partir de postos fluviométricos próximos a esse local. Então, esse procedimento de você estimar a vazão para um local que não tem a medição da vazão, é o que nós chamamos de regionalização hidrológica ou regionalização de vazões. É essa estimativa a partir de dados conhecidos numa região, medidos em postos fluviométricos, você pode então estimar a vazão para locais que não tenham dados. Então, esse é o objetivo da regionalização. Você tem uma bacia hidrográfica aqui, por exemplo, com diversos pontos de medição de vazão, esses triângulos pretos, mas não é nesses locais que você vai fazer uma intervenção no curso d'água, fazer uma captação de água, construir um barramento, uma estrutura hidráulica. Você vai fazer isso normalmente num local em que não tem a medição, num ponto qualquer da rede hidrográfica que não dispõe de medição de vazão. Então, é preciso estimar a vazão para esse local. Então, a regionalização se destina a isso, você estimar de forma rápida e confiável a vazão para um local onde você não tem dados medidos. Então, a regionalização de vazões a forma tradicional, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, ela cria funções que relacionam a vazão com variáveis que sejam mais fáceis de estimar. Então, você tem características da bacia que estão intimamente relacionadas com a vazão, que explicam a ocorrência da vazão. Então, você cria funções que relacionam a vazão com a área da bacia, pode ser com a precipitação média na bacia, com a declividade do rio principal, com a densidade de drenagem, com frações ligadas à litologia, o tipo de solo na bacia, então, e outras características. Então, você pode criar uma função, uma equação regional, como essa aqui, por exemplo, que vai te dar o valor de uma determinada vazão de referência em função da característica da bacia hidrográfica, de alguma informação da bacia hidrográfica que é mais fácil de estimar do que a vazão. Então, por exemplo, a vazão Q50, a vazão que tem permanência de 50% em função da área de drenagem. Então, é possível você estabelecer essa relação e, a partir dessa equação,
você tendo a informação de qual é a área do local que você quer estudar, você obtém essa vazão. Então, esse tipo de equação pode ser obtida para vazões de referência, como uma vazão mínima para outorga, de referência para outorga, uma vazão máxima, uma vazão média. Você pode estabelecer uma equação desse tipo para diferentes vazões de referência. Então, isso que eu acabei de dizer, a vazão, você pode construir as equações de regionalização para vazão média, mínima, curva de permanência, vazões máximas e assim por diante. Existem algumas maneiras simples de você fazer uma transposição de vazões para um local que você não tenha dados. Um método simples é o método da relação entre áreas de drenagem. Então, você tem um ponto de interesse que você quer determinar a vazão. Então, aqui, nesse ponto A, você quer saber qual é a vazão nesse local, né, você vai utilizar a água, fazer uma captação, vai gerar energia, vai fazer alguma intervenção aqui que você precisa saber uma determinada vazão. Então, você pode utilizar a informação de um ponto dessa bacia hidrográfica, pode estar a montante, né, como a gente tem aqui de exemplo, pode estar um ponto a jusante, pode ser de uma bacia vizinha. Você transpõe o dado de vazão que você tem medido nesse ponto B, que aqui tem um posto de medição de vazão, você transpõe essa informação de vazão para o ponto A partir de uma relação de área. Nós admitimos, então, que existe uma relação linear entre vazão e área. Então, dessa forma, a gente pode transpor a vazão do ponto B para o ponto A. E isso é feito por uma relação de área, então, onde a vazão no ponto A vai ser igual a vazão no ponto B, né, vezes a área do ponto A, a área da bacia hidrográfica, que é toda essa área aqui, dividido pela área do ponto B, que é essa outra área aqui. Então, dessa forma, a gente tem uma estimativa da vazão no ponto A. Esse tipo de método ele é bastante útil, é muito utilizado para gerar séries de vazões médias mensais, por exemplo, para aproveitamentos hidrelétricos, né? E ele pode ser utilizado, então, principalmente para valores médios, e desde que a diferença entre a área do posto e a área do local de interesse não sejam muito diferentes. A Agência Nacional de Energia Elétrica, por exemplo, considera que, para fazer essa transposição, a relação de área dessas áreas aqui não pode ser maior do que 4. Né? Então, a área do ponto A não pode ser 4 vezes maior que 4 vezes a área do ponto B. É o recomendado, não quer dizer que você não possa eventualmente extrapolar esse limite, mas recomenda-se que não haja muita diferença entre áreas para você ter uma boa transposição. Então, é recomendado para vazões médias, para uma vazão máxima média, ou para relações da curva de permanência. Não é um método muito recomendado para vazões mínimas ou para vazões máximas com tempos de retorno elevados. O método da vazão específica, ele na verdade, é um método que é um método muito semelhante ao método da relação de área, né? A gente pode até mesmo dizer que são métodos equivalentes, né? Consiste em você calcular a vazão específica, que é a vazão de interesse dividido pela área da bacia, né? Então, a vazão específica nós podemos chamar de uma produção de vazão por unidade de área da bacia. Quanto maior a vazão específica, maior a produção de água dentro de uma bacia hidrográfica. Então, nós podemos definir uma região em que os valores de vazão específica eles são iguais ou são muito próximos, muito semelhantes. Isso é o que nós chamamos de região homogênea. Então, vazão específica é igual a vazão de referência, pode ser uma vazão média, pode ser uma vazão mínima, máxima,
dividido pela área da bacia hidrográfica. Então, vazão pela área vai ser metro cúbico por segundo por quilômetro quadrado, ou o que é mais comum de se representar é litros por segundo por quilômetro quadrado. Então, é a produção de vazão por quilômetro quadrado de área da bacia. Então, você calcula isso para diferentes pontos da bacia em que você tem a medição de vazão, tem o dado medido, divide pela área do respectivo ponto de medição, e aí, então, você pode verificar se para aquela região, para aquela bacia hidrográfica ou conjunto de bacias, se essa vazão específica ela é igual ou muito parecida, e aí você define uma região, então, que você pode utilizar essa vazão específica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de vazão específica, a Q90 ou a Q710, ou a vazão Q-média. A vazão média, você pode calcular a vazão específica para essas vazões de referência. Bem, se você sabe a vazão específica, né, então, sabendo qual é a vazão, qual é a área, me desculpe, do local em que você quer fazer estimativa de vazão, então, eu quero saber qual é a vazão Q710. Eu sei qual é a vazão específica da Q710 para um determinado local. Então, eu estou interessado num ponto do rio que tem uma determinada área, então eu multiplico a área desse local que eu tenho interesse pela vazão específica. Isso vai me dar uma vazão, né, em litros por segundo, metro cúbico por segundo, para aquele local, a vazão que é 710 para aquele local. Então, é uma forma rápida de você fazer uma estimativa em relação à vazão, uma determinada vazão de referência, se você conhece a vazão específica de uma região. Esse tipo de método, relação de área e vazão específica, eles servem para uma estimativa rápida, ou quando você tem uma pequena diferença, a relação de área, por exemplo, quando você tem uma pequena diferença entre o local de interesse e o local de medição, né? Se você tem um posto de medição que é muito próximo do local que você tem interesse, então a relação de áreas é o ideal, porque aí o erro vai ser muito pequeno, né? Se você está no mesmo rio, principalmente, se os dois pontos estão no mesmo rio, né? Então isso vai dar uma segurança bastante grande de usar o método da relação de área. Então, mas deve ser usado com cuidado esse tipo de metodologia, né? Principalmente se a bacia tiver características muito heterogêneas em relação ao relevo, clima, solo, geologia, né? E se a relação de área não for, se a área da bacia não for muito grande, a área do local de interesse, a área do que você tem informação, não tiver uma diferença muito grande, também você pode usar, mas se tiver uma diferença grande, tem que se tomar cuidado, né? E, bem, a área é a variável que melhor explica a vazão, na maioria dos casos, né? Mas às vezes você pode ter outras variáveis que ajudam a explicar melhor o valor da vazão, como a gente vai ver logo à frente, né? Então, e tende a ser um método que são métodos que tendem a estimar as vazões máximas, né, em locais que você não tem dados, tende a superestimar as vazões máximas, né, quando a área de drenagem do local sem dados é maior do que a área de drenagem do ponto com dados. Bem, o que é mais comum de regionalização de vazões, o método que é mais usado pelos órgãos gestores de recursos hídricos, tanto federais tanto federal, que é a ANA, como estadual, que é os estados no Brasil, é o método das equações regionais, né? Você estabelece uma equação de regressão entre a vazão de interesse e as características das bacias de uma região. A equação mais comum é a equação que relaciona vazão com área, e então pode ser uma equação do tipo potência, como essa daqui, pode ser uma equação linear, né? Ela pode ter pode ser uma equação diferente dessa, mas normalmente tem uma relação com a área,
mas pode ter relação com outras variáveis também. Então, essas equações regionais são equações que são válidas para uma determinada região homogênea, em que você tem mesmas características de clima, litologia, solo, vegetação, declividade, entre outras características, né? Se essas características forem semelhantes, inclusive a chuva, então é esperado que as vazões se comportem de forma semelhante nos diferentes rios de uma região. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico que relaciona a vazão média de longo termo, com a área da bacia. Então, você tem os pontos aqui, cada ponto desse é um posto fluviométrico. Então, esses postos fluviométricos, eles fazem parte de uma bacia hidrográfica, fazem parte de um conjunto de bacias, de uma área, né? Então, para cada um desses postos foi determinada a vazão média. Para cada um desses postos fluviométricos você tem as áreas, respectivas áreas. Então, constrói-se esse gráfico de vazão média por área de drenagem e ajusta-se uma linha de tendência, que no caso é essa equação aqui, que me dá a vazão média em função da área de drenagem das bacias nessa região, né? Vai me dar a vazão, entro com a área em quilômetros quadrados e me dá a vazão média em metros cúbicos por segundo. Então, você tendo essa equação e você sabendo, você tem interesse em uma bacia hidrográfica dentro dessa mesma região, então você determina qual é a área da bacia de drenagem nesse local, entra com essa área aqui na equação e obtém a vazão média estimada para esse local. Essa é uma forma de regionalização de vazões e essa é uma equação regional. Você pode incluir outras variáveis nessa equação, não apenas a área, mas outras variáveis. Então, precipitações médias, fração da bacia com características de determinada cobertura, com floresta, como área urbana, com determinado tipo de solo, fração da bacia em que existem informações geológicas que influenciam nas vazões, declividade, comprimento de rio, densidade de drenagem, dentre outras características da bacia hidrográfica. Alguns tipos de equações regionais, a gente tem aqui, pode ser uma equação do tipo linear, né, em que você pode ter mais de uma variável, área, comprimento de rio, densidade de drenagem, precipitação. Pode ser uma equação potencial, né, ao invés de ser linear, pode ser potência, pode ser exponencial essa equação, pode ser logarítmica. O mais comum é a equação do tipo potencial ou linear. Aqui é um exemplo de estudo de regionalização para a bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa, aliás, entre Minas e Espírito Santo, né? Então, é um estudo publicado na revista Engenharia na Agricultura, e a gente tem aqui a bacia do Rio Doce, e ela foi dividida em aqui um total de 7 regiões. Então, para cada uma dessas, aqui as cores, aqui os tons de cinza aqui se referem a regiões. Então, ela foi dividida em regiões que são homogêneas, em que a vazão mínima de referência, nesse caso, ela tem comportamento homogêneo, ou seja, dentro de cada uma dessas regiões, você tem uma única equação regional que explica a vazão mínima. Você pode calcular a vazão mínima em função de determinadas características da bacia hidrográfica. Então, para esse exemplo aqui, foram utilizadas as seguintes variáveis: área de drenagem, o comprimento do rio, que é o comprimento do Talweg, densidade de drenagem, que é a quantidade de rios, o número de rios por área da bacia, precipitação do trimestre mais seco,
né? Isso é uma informação que ajuda a explicar vazões mínimas. Né? Você tenta relacionar a vazão de interesse com características da bacia que tenham relação com essa vazão. Né? Então, a quantidade de chuva no trimestre mais seco é uma informação que influencia. Ou no semestre mais seco, no semestre mais seco, também isso é uma informação que pode influenciar na vazão mínima. Precipitação total anual, foram essas as características que foram analisadas. Então, tentou-se estabelecer equações que relacionam a vazão com essas variáveis. Você pode obter equações que relacionam todas essas variáveis, apenas uma variável, duas variáveis, três variáveis. Então, vamos ver o resultado. Né? Aqui foram, nesse estudo, foram criadas equações para a vazão Q90 e a vazão Q95, que são vazões da curva de permanência para 90% e 95%. Então, para cada uma das 7 regiões. Então, a gente vai ver aqui que para a região 1, por exemplo, a Q90, tem uma equação em relação à área e à precipitação anual. Né? Para Q95 a mesma coisa, é uma equação diferente, mas com as mesmas variáveis. Para a região 2 já é área e precipitação do semestre mais seco. Para a região 3, comprimento de rio e precipitação do trimestre mais seco. São as variáveis que melhor explicam as vazões para esse local. Na região 4, área e densidade de drenagem foram as variáveis que melhor se encaixaram. Né? Área e precipitação anual. Na região 6, para Q90, área e comprimento do rio. Para Q95, somente comprimento do rio. Então, cada uma das regiões, você vai ter uma equação que explica a vazão mínima, a vazão de referência que você tem interesse. Então, uma vez obtida essa equação, dentro da região 1, eu tenho interesse numa bacia hidrográfica que eu preciso saber a vazão Q90 naquele local, num determinado local. Então, eu determino qual é a área desse meu ponto de interesse, qual é a precipitação média anual nesse ponto de interesse, entro com esses valores nessa equação, então eu obtenho qual é o valor da Q90. Então, todas as equações podem ser utilizadas dessa maneira. Tem que se tomar o cuidado de saber como é que essas equações foram determinadas, ou seja, qual foi a base, por exemplo, cartográfica que foi utilizada, qual período foi utilizado para calcular a precipitação anual. Porque, por exemplo, se as áreas aqui foram calculadas, ou melhor, comprimento de rio, que tem uma influência maior, foi calculado com uma carta topográfica de 1 para 25 mil, que é uma carta bem detalhada, se você, para o local de interesse seu, usar uma carta de 1 para 200 mil, por exemplo, de escala, a diferença é muito grande entre usar uma carta de 1 para 25 e uma para 200 mil. O comprimento vai ser diferente se você usar mapas de escalas diferentes. Então, e aí isso vai interferir no resultado. Então, é preciso saber como é que esses dados, dessas características foram obtidos, para você utilizar, obter esses dados da mesma forma ou de formas bastante semelhantes. Um outro exemplo aqui é para a bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, nesse trabalho, a bacia do Rio Paraíba do Sul, até dentro do estado de São Paulo, nesse caso, até aqui o município de Volta Redonda, aliás, parte do Rio de Janeiro, né? Então, a bacia foi dividida aqui, nesse trecho da bacia, em 4 regiões homogêneas, e para cada uma dessas regiões homogêneas foram determinadas equações para as vazões médias, máximas, mínimas e vazões da curva de permanência. Então, para esse caso, né, por exemplo, aqui nós temos as equações regionais para a vazão média de longo período. Então, para cada uma das quatro regiões, a gente tem as equações, né? E no caso aqui, nós temos para a região 1, por exemplo, a equação
usa área, comprimento de rio e precipitação, né? Então, depois, para a região 2, área e precipitação, para a região 3, área e comprimento do rio, para a região 4, apenas a área da bacia hidrográfica. Aqui a gente tem esses resultados aqui, que são resultados do ajuste dessas equações, né, em relação ao R², e que mostram que essas equações aqui são equações que têm um alto grau de confiança nesse ajuste. Aqui a gente tem as equações obtidas para vazão máxima, vazão específica máxima. Então, para diferentes tempos de retorno, 2, 10, 20, 50 e 100 anos de tempo de retorno, para as 4 regiões, né? Então, para cada tempo de retorno, você tem uma equação, né, com aqui a grande maioria na região 1, área e comprimento de rio. Aqui a gente tem equações diferentes da equação exponencial, né? Nós temos equações logarítmicas. Então, foram testadas diferentes equações até chegar nas equações mais adequadas para para cada uma das regiões. Aqui nessa outra tabela, para vazão específica mínima, no caso aqui, vazão mínima, que é a vazão Q710, então a gente tem também diferentes equações, né, para se obter a vazão mínima com diferentes tempos de retorno. Aliás, aqui a gente tem a Q710, que é para 10 anos de tempo de retorno, e tem as outras aqui para outros tempos de retorno. Então, para obter a vazão mínima, então, em cada uma das regiões, você usa essas equações aqui. E aqui para diferentes permanências, né, diferentes vazões de diferentes permanências tiradas da curva de permanência das vazões. Então, de 50% até 95%. Então, para cada uma dessas vazões, a gente tem as equações também, né, a maioria aqui deu em relação à área e à densidade de drenagem. Na região 4, apenas a área da bacia hidrográfica. Então, essas equações, elas permitem, então, você fazer uma estimativa rápida e confiável dessas vazões de referência. A regionalização, ela é muito útil, ela é essencial na gestão dos recursos hídricos, mas ela tem limitações, né? Muitas vezes a gente tem pouca informação para ter uma regionalização, uma equação regional confiável. Então, se você tem poucos dados, a sua equação regional também ela não vai ser muito confiável. Quanto mais informação você tem na bacia, mais confiável vai ser essa equação regional. Então, em alguns casos não é possível, como por exemplo quando você tem barramentos com regularização de vazões, né, você tem grandes reservatórios que modificam as vazões a jusante desses reservatórios, você então não tem como fazer a regionalização de vazões, porque o barramento, a regularização de vazões interfere muito nas vazões. Quando você tem muitas retiradas de água, né, numa bacia, quando você tem transposições de bacias hidrográficas, você tem vazão sendo tirada de uma bacia e jogada para outra. Muito bem, os estados brasileiros, eles têm, cada um deles, grande parte dos estados no Brasil que tem órgãos de gestão de recursos hídricos, eles utilizam, de alguma maneira, algum estudo de regionalização para a concessão de outorgas. Então, eu vou mostrar aqui o caso de Minas Gerais, né, uma ferramenta que a gente tem disponível para poder fazer estimativa da vazão de referência para outorgas, né, que é utilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então vamos dar uma olhada no site para ver. Muito bem, aqui nós temos esse site, é o Atlas das Águas, o endereço aqui www.atlasdasaguas.ufv.br. Então esse Atlas ele foi construído pela UFV, em parceria com o governo de Minas, e permite aqui, nos estudos apresentados aqui, os resultados que a gente tem aqui, permitem nós fazermos estimativas da vazão
Q710, que é a vazão de outorga utilizado no estado de Minas Gerais para determinar, para você obter a outorga, né, de uso dos recursos hídricos, fazer uma captação de água, construir um reservatório, fazer diluição de efluentes. Então, nesse Atlas aqui, a gente tem várias informações. Eu vou mais direto aqui à informação que é mais importante para a gente. Então, aqui a gente tem nesse menu aqui, panorama hídrico. A gente tem aqui algumas informações bem interessantes. A gente tem as regiões hidrográficas de gestão de recursos hídricos no estado de Minas. Estão aqui, né? Então, a gente tem aqui o São Francisco, temos aqui a região do Triângulo, a bacia do Rio Grande, o Rio Doce, aqui parte do Paraíba do Sul, aqui é o Jequitinhonha, Paraguaçu e aqui o Mucuri. Então a gente tem as diferentes regiões hidrográficas de Minas Gerais. Uma outra informação interessante que nós temos aqui é o mapa de vazões específicas. Nós temos aqui, por exemplo, o mapa da vazão específica média de longo termo, ou seja, a específica da média, a vazão média de longo termo dividido pela área. Então a gente tem aqui a vazão específica, as regiões homogêneas de vazão específica no estado de Minas. Então, para cada cor aqui você tem um intervalo de vazão específica, então você pode utilizar para fazer uma estimativa rápida. Tem para média de longo termo, tem então para a vazão específica da Q710, mínima de 7 dias, mínima média de 7 dias e 10 anos de tempo de retorno. Tá? Então, se você tem uma bacia, uma área de interesse que está nessa área marrom aqui, por exemplo, se você sabe qual que é a área da bacia, você pode fazer uma estimativa bem rápida usando esses valores aqui de vazão específica. Então, tem para vazões máximas, curva de permanência, para 95% da curva de permanência, aqui para vazão máxima diária. Então, uma maneira de você fazer uma estimativa rápida usando esses mapas de vazão específica. Aqui também tem alguns exemplos de aplicação dos dados dos estudos que a gente tem aqui. Tem um exemplo aqui de aplicação e a gente vai encontrar aqui embaixo alguns desses exemplos. Por exemplo, outorga de direito de uso da água, né? Então, que usa a vazão de referência Q710, tem um exemplo aqui para uma aplicação na agricultura, né? Você pode dar uma olhada aqui como é que isso foi feito, né? Ou seja, um exemplo de como você utilizar os dados que você tem aqui nesse site. Tem aqui um aplicativo RH 4.1, que é um aplicativo para você construir, você fazer uma equação de regionalização, né? Aqui na parte de resultados, nós temos aqui as regiões hidrográficas de Minas. Você passa o mouse aqui em cima desse mapa, ele vai mostrar para você qual é a região, as regiões hidrográficas, regiões de unidades de gestão de recursos hídricos. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui na região aqui do Rio Grande, vai abrir esse outro mapa e aqui eu tenho as subdivisões aqui dentro. Então, por exemplo, vou aqui no GD4, que é o Rio Verde. E aí eu posso vir aqui em consulta espacial. Consulta espacial tem várias informações aqui. Eu vou aqui, modelos ajustados por curso d'água. Quando eu clico aqui, ele abre esse outro mapa e vou aqui no GD4 novamente. E aí, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro isso. A gente pode dar um zoom, aproximar aqui. Então, o GD4 é a bacia do Rio Verde. Então, se eu clicar aqui, o Rio Verde principal está aqui aparecendo, o Rio Verde. A gente tem outros rios aqui, o Baependi, por exemplo. Mas suponha que eu tenho interesse numa vazão aqui, em um ponto aqui, nesse rio aqui, no Rio
Vamos ver Gamarra, Santo Agostinho do Charco. Então, eu posso, se eu clicar nesse rio aqui, vai aparecer para mim essa janela aqui, em que aparecem aqui, para esse rio, as equações regionais para as diferentes vazões, para a vazão média de longo termo, para a vazão Q710, para a vazão Q95, para Q90 e algumas outras vazões aqui. Então, essas equações aqui foram obtidas a partir de dados de postos fluviométricos e de bacias, então, dentro da área daqui do Rio Verde. E foram utilizados postos fluviométricos com áreas entre 72,8 e 14.854 km². O ideal é que a sua bacia que você tem interesse esteja dentro desse intervalo aqui. Pode utilizar, se a minha bacia tem 10 km², posso utilizar? Pode utilizar, mas tenha consciência de que os erros tendem a aumentar. Mas esse é a informação a ferramenta que nós temos disponível para fazer esse tipo de análise, e é o que o gestor de recursos hídricos, o IGAM, tem disponível também. Então, é com essa informação que nós trabalhamos. Então, aqui, por exemplo, se você quer fazer a estimativa da Q710 para um ponto nesse rio aqui, você usa essa equação aqui. Então, entra com a área do seu local de interesse em quilômetros quadrados e você obtém o valor da Q710 a partir dessa equação. Mas o meu local não é exatamente nesse rio aqui, o Gamarra, é um outro rio aqui que não está aparecendo nesse mapa aqui. Mas se ele está aqui próximo, se a gente clicar aqui, a vazão aqui, 6,86 vezes 10 a menos 3, vezes a área, 9,495. Se eu clicar aqui nesse outro rio aqui, que é o Baipendi, eu vou ver que a equação aqui para Q710 no rio Baipendi é a mesma. Isso porque a vazão para Q710 ela é a mesma equação para toda uma região aqui próxima. Então, se você tem um outro rio, se o seu rio de interesse ele não está exatamente aqui, mas ele é um afluente aqui, ele está dentro dessa região, então você pode seguramente usar essa equação aqui, que aparecem nesses outros rios aqui nessa região, porque a equação é a mesma. Então, você vem aqui, você sabe qual é o local que você quer, procura nesse mapa aqui o rio que você está estudando ou o local mais próximo do rio que você está estudando, clica, obtém a equação, e usa essa equação para poder calcular a vazão Q710 para o seu local de interesse, ou a vazão média, ou a Q90, qualquer outra equação. Então, é uma ferramenta bem simples e prática de você utilizar. Tem bastante informação aqui sobre esses dados, sobre o uso dessa ferramenta. Tem aqui alguns comentários sobre o uso desses dados. Então, é uma ferramenta muito útil. Você pode obter, então, vazões de referência para todo o estado de Minas Gerais. Para outros estados vão ter outras ferramentas, outras abordagens que são utilizadas, aí você tem que ver para cada estado qual é a informação, que tipo de modelo que o órgão gestor de recursos hídricos utiliza para fazer essas estimativas.